Ele faleceu. Tá brincando? Olá. Foi? Oi, já. Debate RDK de volta, esses dois não podem falar. Meneghini Veículos, nosso patrocínio lá em Arroio do Meio. Um abraço pro Meneghini aí agora, faceiro com a ponte, agora voltar os negócios com tudo. É o Tio de Andrade, tem um recado pro pessoal da RDK aí. Não, rapidinho, esse é o último apoiador nosso. Aí, Um brinde. a transparência do Sicredi. Olha aí, ó. Que momento, hein? Sicredi dos Vales. Do Sicredi vale... Bem-vindos. Vale Taquari, parte alta. Agora tá com a É, Na verdade, dividido. o Sicredi é que nem a RDK Mundo, né? É, Sicredi tem todo Só lugar, vale, né? né? Minas também, né? É Minas, mas a Minas é de Lajado, nosso. Sim. Nosso apoiador é Vales. Ah, É sim. Arroio do Meio. Ah, sim. Encantado. Capite. Abraço, Muito bem. Franciele, manda grana aqui. Olha aí, olha, o Sicredi então, mais um parceiro da RDK aí. Contas todo mundo tem no Sicredi, então. Verdade. Capite. É. Vamos lá então, vamos voltar pro futebol, falar um pouquinho da dupla Grenal, começando pelo Inter aí. Estamos no playoff da Sul-Americana. Bah, que bigorna, hein? É. Essa, Vitória de 1-0 contra o fortíssimo Delfim, por 1-0. eu acho que pior que venceu o Delfim por 1-0 é o Internacional estar buscando a playoffs, classificação a um playoff para tentar garantir vaga na fase de mata-mata da Sul-Americana. Mas essa sequência é bonita, hein? Rosário Central, Não, sem se dúvida. passar o Fortaleza, né? Serão grandes jogos, evidentemente, mas isso é retrato de um time que está devendo pelo investimento, pela qualidade do elenco montado, né? Pela expectativa que foi criada em função disso, e o rendimento dentro de campo, o desempenho não está à altura disso, né? O Internacional não poderia, sob hipótese alguma, estar disputando uma vaga no playoff numa chave que tinha Belgrano, da Argentina, que é um time que está lá brigando para se manter na elite do futebol argentino. Depois o Delfim do Equador, o grande Delfim, né, que não tem nenhuma tradição no futebol sul-americano. É também um time de média condição no futebol equatoriano. Expressão. A expressão é média, não mais do que isso. E o Tomayapo, vamos combinar, né? Olha, é semi-amador. O Real Tomayapo é semi-amador. Então não poderia o Internacional jamais, sob hipótese alguma, estar comemorando, não é? E com uma certa dificuldade, uma vitória 1-0, magrinha, embora tenha jogado bem mais, foi dono do jogo, poderia ter feito mais gols, tudo certo, mas não poderia estar, inclusive recheando o calendário, que já é apertado pra caramba, com 2 jogos a mais. Esses jogos que o Belgrano não vai precisar fazer para disputar a fase de mata-mata, por exemplo. Que o Fortaleza vai precisar fazer. Fortaleza não precisa. É bem verdade que o Atlético Paranaense também entrou nessa ronha aí, enfim, e outros times, mas o Internacional, pelo investimento, por tudo aquilo que investiu na montagem de um elenco de jogadores rodados, experientes, qualificados, tanto é verdade que está aí com 3 jogadores em seleções, perdendo agora jogadores por um bom tempo, não poderia estar comemorando isso, mas é o que tem para o momento. Então o Internacional tem, se olhar por um lado, os números, eles indicam um aproveitamento que, na minha opinião, é quase extraordinário. Sim. Mais de 70% no ano. Tem 3 derrotas apenas, uma no Gauchão, uma na Sul-Americana e uma no Campeonato Brasileiro. Mas o desempenho deixa a desejar. Eu não acredito que esse futebol que o Inter está jogando seja suficiente para voos mais altos na Sul-Americana, nem na Copa do Brasil, e tão pouco num campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro. Então, essa é uma dívida que tem o técnico Eduardo Cudê com o torcedor. Ele tem um elenco qualificado, capacitado, não é mais curto, é longo, e ele tem que fazer esse elenco jogar mais. Isso é tarefa dele. Sobretudo num aspecto, eficiência ofensiva. O Internacional é um time que até está se defendendo bem, não toma muito gols, mas é muito pobre na hora de ir lá e botar a bola na casinha do adversário. Muito pobre. E tem um ataque poderoso. Convenhamos, né? O Inter tem Valência, tem o Borré, tem o Alário, são todos jogadores de expressão, sem contar
os outros aqui que são brasileiros, expressão, cenário sul-americano e mundial, mas não está conseguindo fazer gol. É 1-0, 2-0, uma pobreza, enfim. Essa é a dívida e, na minha opinião, o Internacional não tem condições de convencer o torcedor de que pode voar mais alto. Tu bate, no momento, tu bate muito no lado do Mauro acredita, né? Vai dar, o Inter pode ter, depois desse solavão, depois desse susto todo, tu acha que o Inter pode engrenar em algum momento assim, ou tu acha que tá nessa do Auri, que tipo, tá devendo e vai seguir devendo o ano inteiro? Diogo, eu vou concordar com a Auri, só que tem um detalhe. O Inter foi posto à prova no Campeonato Gaúcho e não foi para a final. Sucumbiu. E era a promessa do presidente de que o gauchão era do Inter, o gauchão 2024. Frustração, decepção, né? E não convenceu, não conseguiu passar pela Juventude. Então foi a primeira prova de aptidão para dar um título para a torcida e para o clube, foi o gauchão, decepção. Não ganhou do Juventude, não foi para a final com o Grêmio. A segunda... E lembrando que isso aconteceu logo depois daquela frustração na Libertadores, né? Lembra da derrota para o Fluminense? Sim. Aí vem um gauchão, vamos compensar um pouquinho, aí não passa para a final. Tá, vem cá aqui, ó. Aos 40 segundos de jogo, o Alan Patrick recebe uma bola para fazer o gol. Aos 40 segundos de jogo. Tipo assim, é tudo culpa do treinador. Que jogo? Quanto deu o fim agora. 40 segundos de Rio jogo. Grande? Não, mas não é só finalização que eu falo, Entendeu? quando eu falo É que assim, eu acho da que... falta de eficiência ofensiva. O Internacional é um time que fica dentro de campo, tocando bola para cá, bola para lá, não é um time que agride o adversário, é o estilo do poder. Eu quero te dizer o seguinte, num jogo contra o Flamengo, ou São Paulo, ou Palmeiras, eu não vou cobrar isso. Eu estou cobrando de jogos contra o Tomayapo, contra o Delfim, contra o Cuiabá, contra o Atlético Goianiense, que é um time dentro de campo que parece sem ambição de ir para cima do adversário e botar a bola, sabe, lá na rede adversária. É um time que abusa do toque de lado, do cruzamento para a área, aquela coisa. Não é um time que tem... aparentemente não tem ambição ofensiva Internacional. É isso que eu quero dizer. Agora sim, a falta de eficiência individual dos jogadores, aí pega o Alan Patrick, pega o que fez o Valência. Caiu muito o Alan Patrick. Pega o que fez o Valência ano passado nos jogos contra o Fluminense. Então, claro que tem a questão individual, mas o Internacional coletivamente é um time pouco efetivo ofensivamente. Ele é mais eficiente na defesa, no meio de campo, mas na hora de ser ofensivo, se não fosse esse rapaz aí que trouxeram, totalmente desacreditado, que ninguém apostava, que é o Wesley, eu não sei o que seria do Internacional, sinceramente. É o único que segura um pouco a bola e faz umas jogadas de agressividade. Esse que agride, ele vai pra cima, ele faz o 1 contra 1, aquela jogada ali, entendeu? É ele que acaba, né, botando muitas vezes a bola lá para uma finalização. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Isso é tarefa do treinador. Ele tem que tirar mais os jogadores que ele tem. Claro que tem problemas. Vamos pegar o Maurício. Do nada afundou. Sumiu. Já apostava muito no Maurício. Maurício nunca me convenceu que jogou bom. Mas ele tá... Você era um jogador mediano, ele nunca decidiu partida pro Inter. Não, já decidiu partidas interessantes. Não decidiu o Flamengo, campeonato, né? Mas ele era um né? jogador que estava crescendo, Mauro, e de repente, do nada, sumiu. Evaporou. Mas, sei lá, tipo assim, o Luan fez a mesma coisa no Grêmio, só que o Luan jogou muito, e de um ano pro outro, não afundou, sumiu, né? Então, até que nem sabe onde é que tá. Só que ano passado o Inter foi para uma Libertadores de forma magnífica, tá? Tendo um goleiro que fazia defesas, que salvava o Inter, né? Não cometiam erros, a zaga do Inter não cometia, tirando o René, né? Tirando a falha, que nem os outros, né? Podia ter feito inúmeras falhas mas foi falhar bem na final, né? Então, pecou, foi um pecado... em partidas decisivas, que custou caríssimo. Contra o Belgrano, ele fez aquela palhaçada. Uma recuada de bola. Então, assim, o ano passado o Inter tinha um goleiro
que fazia defesas, né, que salvava o Inter. A zaga não comprometia, tirando os laterais ali, né? E o Alan Patrick fazia no meio de campo, criava, né? Era o cérebro do Inter, e o Inter tinha o Valência, né? E os jogadores que complementavam todo o esquema tático e faziam o Inter ganhar. Mas era isso que se falava no início do ano, quando fechou. O Inter tem uma espinha dorsal. Veio do goleiro, do Rocher até o Valência, né? Por que isso não está funcionando esse ano? O treinador tem que explicar isso. Porque assim, ó, eu entendo, ele tem um esquema de O jogo. Fernando, para mim, é um dos caras o melhor jogador que excepcional, está jogando no momento. A última partida agora contra o Delfim, o melhor jogador em campo, disparado, desarma, faz proteção à defesa. Aliás, a defesa do Internacional está tendo menos trabalho por causa dele. E ainda empresta uma qualidade de chegada de bola na frente. A bola chega redondinha quando sai no pé dele. Então ele é a grande surpresa positiva. Eu, particularmente, quando o Inter contratou, apostava nisso, porque ele tem um histórico. Ele jogou sempre assim, ele não muda. Agora, o que o Cudê deve explicações é sobre o fato de o Internacional não conseguir sair, não ter variação, não ter alternativas, não ter um esquema alternativo, por exemplo, quando o adversário marca bem o esquema que tem. Plano A, não tem plano B. Tem um plano só, e olha, e ainda assim ele é de vez em quando meio defeituoso, e de repente alguém vai lá, o Juventude vai lá e marca aquilo, e o Cudê não tem alternativa para sair disso. Não! Às vezes um jogador, né, pode fazer essa diferença e, por exemplo, quebrar linhas de defesa. E o Inter não tem isso, fica ali insistindo sempre nas mesmas coisas. O ano passado o Wanderson fazia muito disso. Né? E o jogador que acabou se E esse ano o Wesley tá o próprio Maurício, né? O jogador também conseguia essa vitória pessoal, mas o próprio Olan, verdade. Ano passado o Alan Patrick jogou muito. Sim, exatamente. Esse ano tá devendo, né? Gauchão, aí sim. falam muitas vezes daquela vez que ele não foi para a seleção, né? Aí pega, mas a cabeça não pode pegar um jogador de 30 e poucos anos. Não. Tu pega o menino. A parte da diretoria do Inter foi feita. Eles contrataram. Foi o ano que o Inter mais contratou, mais investiu em trazer jogadores. Só que daí que entra essa questão. E contratou bem. Não dá para dizer que olha, tem uma ou outra. Só que, mas daí o que acontece, né? Como é que a gente vai fazer com que esse jogador se encaixe e produza? Treinador. Aí que tá, né? Treinador. Como é que o Cudê ganhou o jogo e discutiu com o torcedor? Essa tarefa é do treinador. E me parece que aqui é que ele está devendo alguma explicação. O desempenho, os números estão mostrando outra coisa. O Internacional tem mais posse de bola, o Internacional tem uma defesa que é pouco vazada, acho que uma das menos, é o que mais chuta, é o que mais não sei o quê. Mas o problema é que isso não, por si só não ganha competição. Né? Mas tem um detalhe, né? Tu falou bem uma coisa aqui, o Diogo também. Delfim, Tomaiá, né? Cuiabá, até agora não pegou times de... Só o Palmeiras. Elencos. Só o Palmeiras. Jogou contra o Palmeiras. Ali acho que o Atlético Paranaense também. Mas o Inter acho que ali ainda estava com esse espírito de Inter 2023. E perdeu para o Atlético sem merecer. O Inter jogou mais que o Atlético Paranaense e perdeu aquela partida, né? Verdade. Mas que nem os outros, né? Vai ter que dar uma chacoalhada legal, porque agora tem essa saída dos jogadores que foram para seleções, para disputa agora. E, cara, o Inter vai ter que chacoalhar legal, porque, cara, que nem tu falou, o Inter ir para uma fase de repescagem. A gente fala playoff porque playoff é uma palavra bonita, né, para repescagem, para não exatamente, né, jogar. Mas, cara, o Inter não, pelo é que a gente falou, o treinador eu acho que está devendo, né? Pois é, e tem essa questão de pegar um time que veio de Libertadores, né? Que é o Rosário, né? E depois a sequência Fortaleza. Atualizando rapidinho do Inter, entrando na reta final do nosso bloco aqui. O Colorado volta pelo Brasileiro, então, nessa quinta-feira, contra o São Paulo, lá em Criciúma, Herberto Rio 5. Tá? A gente volta a falar de Grêmio, falando mais de Brasileiro aí. RDK, voltamos daqui a pouco.